Então, tá gravando aí. Bom dia, pessoal, de novo. A gente está gravando a aula, tá? Só avisando mais uma vez aí, quem entrou depois. Ok, vamos dar início aí à aula, então. Bom, então, na aula passada eu falei sobre linha e coluna. E aqui tem um exemplo antes desse, né? Capítulo 2, seção 1, exemplo 2. É um exemplo que vem antes, que esse exemplo anterior, ele dá um exemplo de uma matriz, e aí escreve todas as linhas e escreve todas as colunas da matriz. Então, deixa bem claro aí o que é linha e coluna, né? E a gente já tem uma ideia do que é linha e coluna. Linha é horizontal e coluna é vertical. Então, é a mesma ideia que a gente tem de linhas do caderno aí, né? Mas aí ele deixa bem claro aí o que é uma linha e uma coluna matriz. E a notação que é utilizada. Bom, esse exemplo, ele faz o seguinte. A gente tem uma matriz, então não vou dar nome para essa matriz, só vou escrever a matriz, a tabelinha de números. Então, 1, 3, 1 na linha, 2, 1, 0, 2, 1, 0 e 3, 1, 5. 3, 1, 5. Existem várias maneiras de você fazer a conta, somar esses números. Existem várias ordens, né, para você somar esses números. Tem duas maneiras de somar que se destacam aí dessas maneiras, de todas essas formas. Eu vou escrever essa soma depois, mas primeiro eu vou fazer a conta aqui. Então, é o seguinte, você pode somar os elementos da linha. Então, você vai ter aqui 4, 5, né? Somou os elementos da linha e deu 5. Soma os elementos aqui, vai dar 6, ou 6 não, 3, mais 0, 3. Soma aqui, vai dar 8, 9. Okay? Então, você somou uma parte da matriz, somou mais uma parte, mais uma parte. Tá? E agora você pode somar essas três parcelas aqui, você vai obter um valor aqui, 17. Tá? Vai ser isso mesmo? Vai dar 14, 3, 17. Ok. E você pode somar assim também. Então, você já fez a soma, você já calculou a soma dos elementos da matriz desse jeito aqui, deu 17. Tá? Somou todo mundo lá, deu 17. Agora, outra maneira de você fazer essa conta é assim. Você soma os elementos da coluna. Então, vai ficar 5, 6. Soma os elementos da coluna, vai dar 5. E soma os elementos da coluna, vai dar 6.
Olá. Ok. Então, voltamos aí, né? Ok. Bom, então, continuando aqui, pessoal. Então, tem várias maneiras de somar, e eu fiz duas maneiras aqui de somar, que é somar as linhas e depois somar o resultado, ou somar as colunas e somar o resultado. Vai dar o mesmo valor, né? Bom, mas quando você faz isso, o que que você está fazendo? Você está fazendo, na verdade, você está fazendo essa expressão aqui, você está somando. Por um lado, eu estou somando as linhas de uma matriz. Hum. E por outro, eu vou apagar isso aqui, eu vou fazer isso de uma outra forma. Para seguir o que está sendo feito no texto, mas estou usando um alvo ali. Bom, essa soma, ela pode ser feita da seguinte forma. Eu vou pegar a linha 1 da matriz, então, vou colocar, chamar de alfa, em vez de A, mais acostumado a escrever alfa. Alfa 1 mais alfa 1, 2. Se eu escrever mais elementos assim, eu não vou conseguir escrever tudo aqui no quadro. Então, eu vou fazer o seguinte, só escrever o primeiro, eu vou escrever e apagar. Alfa 1, 2, mais reticências, mais alfa, linha 1, N. Tá? No nosso caso, a matriz é 3 por 3, então ela é N por N. Mas ela poderia ser N por N também, que é a mesma regra continuaria valendo. Então, eu escrevi aqui, ó, primeiro elemento, segundo elemento, reticências até o Nésimo elemento, mas estou na primeira linha. Eu vou apagar isso aqui, que eu vou escrever isso mais compacto ainda. Eu só vou escrever o primeiro e o último. Okay? Dessa sequência, eu vou escrever só o primeiro e o último. Então, vai ficar alfa 1, 1, alfa 1, aliado às reticências, e isso vai até alfa 1, N. Então, eu escrevi aqui a soma dos elementos da primeira linha. A matriz, vamos pensar em A como sendo alfa e J, M por N, com M linhas e N colunas. Eu escrevi a soma da primeira linha. Do mesmo jeito que eu tinha feito na outra matriz, a matriz com números, que eu somei a primeira linha, aí deu um valor, então tinha somado a primeira linha, tinha dado um valor, somei a segunda linha, então a segunda linha eu vou somar aqui, ó. Então isso é alfa 2, 1, mais reticências, mais alfa 2, N. Então, a segunda linha. Tá? Eu vou apagar e escrever isso mais compacto. Mas é essa a ideia. Eu somei a primeira linha, somei a segunda, e vou até somar a N, a enésima linha. Linha 1, linha 2, até a enésima linha. Tá? Eu vou... vamos pensar um pouquinho mais nisso. Então, ó, eu tenho... O primeiro índice é a linha. Então, aqui eu estou somando todos os elementos da linha 1. Aqui é 2, né? Porque o primeiro índice é 2. Então, somei a linha 1, somei a linha 2 e até a última linha. Então, vou escrever isso mais compacto aqui. Vou deixar aqui a matriz A, alfa e J, N,
Olá. Então, retornamos. Ok. Ok, vamos lá. Bom, eu tenho primeira linha, segunda linha, até a n-ésima linha. Então, somei todas as linhas da matriz. Tá? Preciso ficar vendo essa tela aqui, mas é difícil selecionar. Ok, deu certo. Bom, então, eu somei todas as linhas da matriz. Agora, aí, a gente não tinha nem muita necessidade de fazer esse exemplo, mas eu gosto de fazer porque a gente vai juntando aqui matrizes e somatórias, né? Então, você vai entendendo um pouco melhor o que é a somatória. Então, essa primeira parcela aqui, ela é uma soma com n parcelas. Então, dá para escrever como um somatório. Então, isso aqui que está entre parênteses é uma somatória. Somatória, nós estamos fixando a linha, que é 1, e a coluna está variando de 1 até n. Então, eu vou colocar J de 1 até n, e é o alfa 1J. Então, o que eu tenho aqui dentro desse parênteses aqui é essa somatória. O J está variando, o J é a segunda entrada, segundo índice, de 1 até n. O J está variando de 1 até n ali. Então, e está somando o resultado. Então, isso é uma somatória. Exatamente a somatória, que é essa somatória aqui. A segunda somatória é a mesma regrinha, só que o que muda é que o primeiro índice é 2. Então, isso aqui também é somatória J de 1 até n de alfa 2J. Reticências até somatória para J de 1 até n de alfa n, que é o que está fixo, tá vendo? E o segundo elemento está variando também de 1 até n, e aí eu uso J para fazer esse trabalho. Eu queria saber se vocês entenderam isso aqui, até aí. Conseguiram compreender esse passo, daqui para aqui? A primeira coisa, eu somei todo mundo da matriz, somando cada linha. Agora eu converti cada soma em somatórias. Vocês conseguiram entender isso? Ali falou que sim. Não sei se é a respeito disso. Bom, a gente vai dar mais um passo. Esse outro passo já é um pouquinho mais complicado. Então, eu queria saber se vocês conseguiram acompanhar até aqui. Se não acompanhou, pode falar, será que alguém não acompanhou? Que aí eu explico de novo. Sim, entendi. Bom, se ninguém falou e não entendeu, eu vou continuar. Bom, então é o seguinte, olha. Agora, essas parcelas aqui eu tenho um cara, outro cara e outro cara. Né? Eu estou somando uma quantidade de parcelas. Quantas? O primeiro índice começou com 1, depois foi para 2 e chegou até m. Então, eu tenho m parcelas. M parcelas. E cada parcela dessa, ela é padrão, tem um padrão. Todas as parcelas seguem um padrão. Qual é o padrão? É sempre o J, né? Aqui, o que muda de uma parcela dessa para essa é só o primeiro índice. Né? Tudo é igual. Eu ia falar que as coisas são iguais. O J, a variável que eu estou usando é o J, está indo de 1 até n, tem um alfa e o primeiro índice é que muda. Tá vendo? Aqui, aqui e aqui, o que muda é o primeiro índice. Então, eu consigo juntar tudo isso numa soma só.
Quer dizer, se ignora que aqui tem uma somatória, pensa que isso aqui é um B1, ó. Esse cara aqui é um B1, que a única coisa que tem diferente desse para esse é o 1. Esse aqui é um B2 e esse aqui é um BM. Tá vendo? Então, você tem um padrão aqui. A única coisa que está variando e de forma organizada é o primeiro índice. Começou com 1, 2 e chegou até M. Então, eu faço o seguinte, ó. Eu junto isso em uma soma só. Então, eu vou precisar de mais uma somatória. Então, esse cara que está variando de 1, passa para 2, chega até M, é o primeiro índice que representa a linha. Então, eu vou usar a letra I, por enquanto dá para usar. Agora, cada parcela, a expressão que vem aqui seria o F de I, né? É o cara que vem aqui é o F de I. Só que essa parcela já é uma somatória, então eu precisaria outra somatória, repetir outra somatória. Então, esse cara aqui é somatória J de 1 até N de alfa e J. Quer dizer, já tinha o J lá, né? Já tinha o J. Agora o I, nós compactamos, então eu coloquei IJ agora. Então, a soma pode ser obtida dessa forma. A somatória, primeiro no I, aliás, primeiro no J, depois no I. Somei as linhas e depois somei a coluna. Perdão, somei as linhas e depois somei o resultado das linhas. E eu obtive a soma. E se você fizer a conta pelas colunas, escrever aqui as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna N, e fizer esse mesmo processo, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Somatória J primeiro, de 1 até N, da somatória de I, de 1 até N, de alfa e J. Então, você obtém essa igualdade. Eu não vou fazer que não tem espaço aí, obviamente, estão vendo que não tem espaço, né? Então, você obteve essa igualdade. Os dois são a soma. Esse do cara de lá é a soma e esse de cá é a soma. Esse é a soma e esse é a soma. Os dois são a soma. Tá? Isso não é demonstração, né? Eu não estou fazendo demonstração. Estou pensando um pouco que esse resultado vale, ó, essa igualdade, ela vale. Não é uma demonstração. Estou pensando o seguinte, por que eu posso trocar a ordem da somatória? No final das contas, o que eu estou fazendo é somando os elementos de uma matriz. Quando você troca a ordem da somatória, você, em vez de somar a linha, está somando a coluna. É isso. Aí, a gente já conseguiu aí falar de somatória com matrizes. Né? Isso aí vai ser bem comum. Então, eu gostaria de saber se vocês conseguiram entender. O Telau, ali o I seria colunas e o J seria as linhas? Sim, isso. Quando a gente conseguir manter isso, a gente vai manter. Né? O I, eu sempre que eu for falar de linha, eu vou usar I. Sempre que eu for me referir a coluna, eu vou usar J. Às vezes não dá para fazer isso. Por quê? Porque você tem que falar de duas linhas, por exemplo. Então, linha I e a outra linha você vai ter que chamar de outra coisa. Entendeu? Não dá para usar sempre I para linha. Né? Mas se eu estiver trabalhando com só, dentro dessa situação aqui, que eu tenho uma matriz só, ou estou falando de uma linha só, de uma coluna só, aí eu consigo ainda usar o I para linha. Né? Então, mas no geral, o que acontece é que o primeiro índice é da linha, o segundo é da coluna. É a convenção que a gente fez. Né? Então, se eu falo alfa KL, embora o L lembre a linha, mas quem é a linha é o K. O primeiro é a linha, o segundo é a coluna. Então, a linha é o K e o L
e a coluna é o L. É bem confuso, né? Então, mas é isso. Está entendido isso? Todo mundo conseguiu acompanhar essa transição da segunda linha para a terceira linha? A gente compactou tudo. Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Foi? Só falarem, não entendi. Um colocou ali, eu não, kkk. Wellington, digita aí então para a gente o que é que você não entendeu. Você não entendeu? Tem três coisas aqui, três igualdades importantes. Ó. A soma é igual a essa primeira expressão. Depois, essa primeira expressão é igual à segunda expressão. E a segunda expressão é igual à terceira. São as três coisas essenciais que nós temos aqui. O que você não entendeu? Um, dois ou três? Coloca aí para a gente. Voltamos então? Ok. Então, eu apaguei um pouco das coisas que eu tinha colocado a mais aqui. Ó. Então, tem uma igualdade. Essa é igual a essa coisa, essa primeira expressão. Essa primeira expressão é igual à segunda, e a segunda é igual à terceira. Você não entendeu alguma dessas? Alguma dessas passagens? Não estou conseguindo me comunicar ali com o Wellington, que falou que não tinha entendido. Eu vou ter um pouco de paciência, eu vou tentar explicar de novo. O que vocês têm que entender é que aqui eu estou somando a primeira linha da matriz, né? Então, por que é a primeira linha? Porque o primeiro índice está fixo, sempre é 1. Então, são os elementos da primeira linha. Tá? Então, não tem muito mistério aí. Né? O primeiro índice é a linha. Está dizendo que esses elementos aqui são da linha 1. Eu estou somando todos os elementos da linha 1. Da coluna 1 até a coluna N. Aí eu passo para a segunda linha. Ó. Linha 2, tudo é linha 2. E a coluna vai de 1 até N, de novo. Aqui, linha M, linha M. E a coluna vai de 1 até N. Então, somei todos os elementos da linha ali. Somei todos os elementos da linha 1, linha 2 até a linha M. Então, somei todo mundo da matriz aí. Eu envolvi todo mundo da matriz, mas ainda está separado em blocos. Aí, isso aqui vai dar um valor, isso vai dar um valor, isso vai dar um valor. Mas agora eu não estou interessado muito no valor. Eu estou interessado na expressão, entendeu? Bom, a primeira linha, eu vou pegar essa coisa que está no parênteses e vou escrever uma somatória. O 1 está fixo.
E o segundo índice, que é o J, está indo de 1 até N. Então, tem uma somatória, J de 1 até N, do alfa 1J. Então, o que está ali é a mesma coisa que está aqui. O que está aqui no parêntese vou até colocar um parêntese aqui, ó. Tá vendo? O que tinha lá no parêntese está aqui, ó. O que tinha no parêntese está aqui. Não precisa do parêntese. O que tinha no parêntese está aqui. Tá vendo? Agora, daqui para aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou observando que todas essas parcelas aqui seguem um padrão. Essas parcelas seguem um padrão. A única coisa que muda de uma parcela para outra é o primeiro índice do alfa, que é 1, 2, até n. Então, tudo é igual. Quem é a parcela, o termo geral? O termo geral é isso aqui, ó. Só que ele começou com 1, depois mudou para 2, ó, começou com 1, depois mudou para 2 e chegou a m. Ou seja, então aqui, em vez de colocar 1, 2, 3 e m, nós vamos fazer de 1 até m. Então, coloca um i para fazer esse trabalho, para contar. E de 1 até m. E a parcela padronizada é essa daqui. E essa variável que está mudando. Ó. 1, 2, m. E vocês entenderam agora? Todo mundo entendeu? O Wellington que perguntou, que falou que não tinha entendido. Depois falou que não travou. Entendeu, né, Wellington? Beleza. Ok, isso aqui é como eu tinha dito, é até um pouco desnecessário. Eu fico olhando para a tela de lá. É até um pouco desnecessário esse exemplo, né? Só que eu quero que vocês tenham um pouco mais de intimidade com a somatória. E falando de matriz, eu vou usar isso bastante, vocês vão ver no texto bastante aí, né? Eu podia mudar um pouquinho aqui, essa igualdade aqui, ó, ao invés de escrever alfa e j, então eu precisei de escrever em algum momento, ó, a matriz A é alfa e j, tá vendo? Com dimensão m por n, precisei de escrever isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, eu vou escrever essa igualdade aqui, essa última igualdade, eu vou escrever ela usando a notação de colchete, tá? Tem que fazer isso na apostila também em algum momento. Ô, Tilau, Oi. qual que é a diferença entre a somatória e a matriz? Porque, assim, eu percebo que é praticamente uma somatória. Eu não vejo a diferença entre as duas. Tá. Qual o seu nome mesmo? É o Davi. Davi. Ô, Davi, eu vou apagar isso aqui, aí eu te explico essa diferença. É bem diferente, assim, Por exemplo, a matriz é uma tabela de números, né? Então, quem é a matriz? Vamos pegar a matriz, né, genérica. Os elementos da matriz, A1, A12, A1N. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna N. Isso vai até linha M, coluna 1, N, coluna 2, linha M, coluna N. Então, isso é a matriz. A matriz é uma tabela de números, né? Tem uma definição um pouquinho antes aí. A primeira coisa do capítulo, tem nem introdução ainda. O capítulo é só definição de matriz. A matriz é isso, é uma tabela de números. Entendeu? Já a somatória é outra coisa. Ó. A somatória, aí você tem uma variável, eu vou usar K de propósito para não usar em I nem J. K de 1 até P, um outro número diferente dos que estão ali.
E aí você tem uma expressão. A expressão é uma função dessa variável, uma função da variável k. Como o k está contando de 1 até p, então isso é f de 1, f de 2, até f de p. Tá vendo? São coisas bem diferentes. O que nós estamos fazendo é o seguinte, ao invés de usar, por exemplo, vamos somar os elementos da primeira linha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa f, quando eu pego f de k igual a 1 e k, aí, quando eu fizer a somatória, essa somatória aqui, aliás, eu vou escrever uma somatória diferente aqui, ó. Somatória k de 1 até... a coluna vai de 1 até n. De 1 até n, de fk, vai ser A1, 1 até A1N. Então, isso aqui é a primeira linha da matriz. Entendeu? Eu estou usando a somatória para somar a linha da matriz. E isso, no final, dá um número. Toda a somatória, no final, eu vou colocar aqui na frente, ó. Isso aqui é um número. Essa função pode não ser inteira, né? Os elementos podem não ser inteiros. Isso aqui é um número. Essa soma toda, ela pertence a R. Já a matriz, ela é uma lista de números, então ela já pertence a um outro conjunto. M por N com entradas reais. A matriz, ela pertence a outro conjunto, outro mundo. Entendeu? Entendeu, Davi? Entendi, obrigado, Telau. São bem diferentes aí. A gente está misturando as duas coisas. Ok. Bom, vou apagar. Então, tem a segunda parte, né? Eu vou apagar para fazer escrever a igualdade. Bom, uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem bastante, já expliquei umas 2 vezes aí, mas nunca é demais falar sobre isso. A notação de colchete, né? Então, aquela somatória ali, ao invés de escrever somatória I de 1 até M, que é o número de linhas, deixa eu ver, a linha vai de 1 até M, isso. Somatória J de 1 até N, de alfa e J, ao invés de escrever alfa e J, tem que escrever a matriz A é igual a alfa e J com dimensão N por N. Em vez de ter que escrever isso, depois de escrever isso, basta eu escrever isso. Apaga o alfa e J e coloca a notação de colchete A e J. Quer dizer, eu estou trocando o alfa, quer dizer, ou eu escrevo isso, eu sou obrigado a escrever isso, e usar o alfa, ou eu posso simplesmente não ter que escrever isso e colocar, no lugar do alfa, colocar um A com colchete. Só isso, é só essa diferença. Bom, aí, a igualdade vai ficar assim. Somatória, J de 1 até N, e de 1 até M, mesma coisa, A e J. Bom, a questão aqui é o seguinte, quando eu tenho 2 somatórias, eu posso trocar a ordem das somatórias. Tá? Isso aqui não foi feita uma demonstração, aqui, né? Não foi feita uma demonstração disso, não, mas a gente está só sentindo que essa troca, na verdade, é só uma mudança na maneira com que eu estou somando os elementos de uma matriz. Mas eu posso fazer essa mudança. No final, eu vou obter o quê? A soma dos elementos da matriz.
vai acontecer dessa expressão aqui não ser simples. Essa expressão aqui, apesar de, nesse momento, já, vocês talvez já sentirem alguma dificuldade com as expressões, pode ser que você tenha somas ali, né? Operações de matriz, eu não vou escrever isso por enquanto, que a gente não definiu ainda. Mas aqui você pode ter uma expressão mais complicada, aqui e aqui. Mas, no fim, essa expressão complicada pode ser pensada também como uma matriz. Se tiver dois índices, você pode pensar como uma matriz. Se você tem, por exemplo, f de k, aí você tem um índice só. Então, você vai gerar essa soma vai gerar o quê? F de 1 mais até f de um número lá, n. E de 1 até n. Então, somar f de k, que só tem uma variável, né? Então, você tem uma sequência de números. Aí você soma essa sequência. Se você tem duas variáveis, aí, se a expressão envolve duas variáveis, aí a expressão ela vai gerar uma matriz. Tá? Ela é capaz de gerar uma matriz. Então, no fim, você tem duas somatórias com dois índices, e a expressão que vem aqui envolve dois índices, no fundo, você está somando elementos de uma matriz. Então, por que daria diferente? Se você está, na verdade, somando todos os elementos da matriz de um jeito, estamos somando todos os elementos de outro jeito. Entende? Não é demonstração, mais uma vez estou falando, mas assim, dá para você sentir que vai dar o mesmo resultado, né? Porque é a soma dos elementos da matriz. Entendeu? Eu sou um pouco temoso, ainda faço bastante demonstrações aqui, mas esse curso não é para a gente fazer muitas demonstrações, nem demonstrações mais complicadas. Então, aqui já começa a caminhar para essa direção, uma demonstração mais fora vamos dizer assim, do escopo desse curso aí. Então, já fico satisfeito com a gente perceber que quando eu troco a ordem, na verdade, eu estou somando os elementos da matriz de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. No final vai dar a mesma coisa. Bom. É uma demonstração intuitiva, né? Ok. Vou voltar aqui. Então, compreendeu tudo, beleza. Alguém falou pela turma aí? Foi o Gabriel. Se alguém tiver dúvida, fala com a gente. Bom, o próximo passo aí é a igualdade de matrizes. Bom, eu já filosofei um pouquinho sobre isso, e eu volto a reiterar, né? São duas coisas iguais. Duas coisas iguais duas coisas são iguais, todas as características delas são iguais, né? Então, quando você fala de matrizes, por exemplo, que é um elemento bem mais simples, eu tinha dado exemplo, né? Duas pessoas, dois irmãos gêmeos, eles são exatamente a mesma pessoa? Não são, né? O DNA tem diferença? Eu não sei, não entendo de biologia o suficiente, mas tem diferença no DNA? Se tiver diferença no DNA, já é uma diferença. Já eliminou aí. Mas se o DNA for igual, mesmo assim, ainda vão ter muitas coisas diferentes, né? Se um sofreu um acidente, cortar, ter um corte na mão, vai ser diferente, vai ter alguma coisa diferente. Então, para ser igual, você tem que ter todas as características iguais, né? Todas as propriedades. Então, quando você fala que eu mencionei a expressão orientada ao objeto, é essa a ideia. O objeto tem as características, né? E eles vão ser iguais com todas as características iguais, tá? A gente chama de atributos, né? São os adjetivos aí, mas atributos fica um pouco melhor.
Então, quais são os atributos de uma matriz? É isso que eu tenho que perguntar. Quais são as características da matriz? Ela tem um tamanho e ela tem elementos dentro dessa matriz. Então, quando eu digo assim, ó, A e B pertencem ao espaço das matrizes com dimensão n por n e entradas reais. Então, ela já tem duas coisas, ela já tem uma característica aqui comum. São as dimensões, né? A quantidade de linhas, a quantidade de colunas de A e de B é a mesma coisa. Então, as dimensões são iguais. Elas são compostas por números reais. Então, agora, para poder concluir que elas são iguais, eu preciso que os elementos correspondentes sejam iguais. Né? Por exemplo, se eu tiver uma matriz aqui, 1, 2, 3, 4, e do lado de cá você tiver x, y, z e w. Elas vão ser iguais quando o x for igual a 1. Então, quando o x for igual a 1, o y for igual a 2, o z igual a 3 e o w igual a 4. Tá? Eu fiz uma matriz muito simples aqui, né? Vamos mudar algumas coisas aqui. Menos 2, menos 3 e 7. Então, aqui é menos 3, o y é menos 3 e o w é 7. Só para não ficar 2, 3, 4. Okay. Então, elas têm o mesmo tamanho, 2 por 2. Essa daqui é 2 por 2, essa aqui é 2 por 2. E os elementos são iguais. Então, todas as características dela são iguais. Então, essa matriz aqui é A, essa matriz aqui é B. Elas têm a mesma dimensão e todas as entradas são iguais. Então, elas são iguais. Tá? Então, dizer que A e B, A é igual a B, quando você escreve isso, A é igual a B, significa isso. Todos os atributos de A são iguais aos atributos de B. A dimensão é a mesma e as entradas dos elementos são iguais. Ok? Bom, eu dei um exemplo aqui, ficou bem simples. Dá exemplo, então dou um exemplo onde você consegue compreender direitinho e tenta escrever isso com a linguagem que a gente está usando. Então, quando eu digo 2 por 2, 2 por 2, escrevi isso aqui em cima. Ó, A e B pertencem ao mesmo espaço. Tem dimensão n por n. Então, ali eu estou tratando da dimensão. Então, a dimensão é iguais. Então, como é que eu vou escrever isso lá em cima, sem falar da matriz, sem dar um exemplo de matriz? Como é que eu escreveria isso? Eu escrevo assim, ó. Quem são os elementos da matriz A? Quem é o melhor esse colchete aqui? Então, é o A, colchete e J. Esse é o elemento que está na linha I, coluna J. Quem é o elemento na linha I, coluna J da matriz B? Como é que eu escrevo esse elemento? Eu escrevo assim, ó. B maiúsculo e J. Né? Então, para duas matrizes, para eu dizer que A é igual a B, para eu dizer isso, vamos pensar, seja, do jeito que está escrito aí, ó, sejam A e B matrizes aqui, então, A igual a B equivale a um conjunto de coisas. Eu vou escrever isso mais organizado. Quando é que eu digo que A... Então, nós começamos ali, ó, seja A e B nesse conjunto. Quando é que eu digo que A é igual a B? A é igual a B se, somente se, os elementos correspondentes são iguais. A e J, A, B e J. Pronto. Só isso. Só tem um detalhezinho aí. Mas é isso aqui. O detalhe eu vou falar ainda.
Então, se duas matrizes têm a mesma dimensão, elas são iguais quando? Quando todas as entradas são iguais. Quando todos os elementos correspondentes são iguais, que é o que eu tinha feito no exemplo aqui embaixo. Bom, então, para dizer que são todos, não basta colocar em J, não diz quem é o I e quem é o J. Então, tem que dizer que isso vai funcionar. Eu vou escrever de um jeito e depois escrever de outro jeito. Para todo I de 1, I igual a 1, 2, 3, e o I vai até M. E eu vou escrever aqui embaixo. E para todo J, de 1 até N. Então, você pode escolher qualquer número aqui e qualquer número aqui. Aí eu queria saber se alguém não entendeu. Tá? Se alguém não entendeu, se manifesta aí, por favor. Pode ser pelo chat ali. Todos os elementos da matriz A tem que ser iguais aos elementos correspondentes da matriz B. Então, Telau, significa o quê? Sim. a ordem pode ser diferente? Não, tem que ser o correspondente. Tem que ser a mesma ordem. Supondo que seja 2 por 2, tem que ser 1, aí do lado 2, aí embaixo 3, aí 4. Isso, ó, vou escrever minúsculo, né? Então, o A, 1, 2, ou você falou 1, 4? Não, eu falei no sentido, substituir as letras. Por exemplo, 1, aí do lado o 1, 2 seria o 2, o 2, 1 seria... Peraí. O 1, 1, a coordenada 1, 1, ela vai ser representada pelo número 1. Ah, tá. O 1, 2, representado pelo 2. Tá. O 2, 1, pelo 3. Uhum. E o 2, 2 pelo 4. Certo. Aí no B vai ter que ser a mesma coisa? Isso. Sim. Então, esse cara aqui precisa ser o B11, esse aqui precisa ser o B212, e esse cara precisa ser o B21, e esse aqui tem que ser o B22. Entendeu? Entendi, obrigado. Ok? Mas aí, Davi, né? Davi. Mas aí, Davi, nós voltamos para o exemplo, entendeu? Mas foi bom você fazer isso, porque acho que o pessoal entende o que nós estamos falando. Mas a gente voltou para o exemplo. O que eu estou tentando fazer agora? Eu estou tentando abstrair. Travou de novo. Olá. Retornou? O áudio voltou. Ok, vou tentar a imagem aqui. Ok, voltou? A imagem ainda não voltou. Não. Voltou a imagem no outro usuário dele. Certo. Voltou. Vou dar mais um tempinho aqui. Voltou? Ok, né? Ok. Então, é o seguinte, esse trabalho difícil que eu estou tentando fazer aqui, acho que eu estou com bastante paciência aqui no começo. Paciência a gente tem sobra, mas eu digo assim, estou indo bem devagar, né? Estou consumindo um pouco de tempo. Por quê? Eu quero que vocês entendam o uso dessa notação, né? E a linguagem, nós vamos conversar o resto do semestre, né? Então, seguinte, eu vou escrever
Então, isso aqui é o simples, que é aquele exemplo simples lá que eu dei. Né? Então, a gente voltou nessa ideia simples aqui. Só que eu quero que vocês entendam que o que eu estou escrevendo aqui, eu não estou escrevendo os elementos, aqui eu escrevi os 4 elementos, né? Aqui nós não estamos falando de 4 elementos, aqui é M linhas e N colunas, então a quantidade de elementos é N vezes N, essa é a quantidade. Tá? No outro era 2 vezes 2, que dava 4, agora é uma quantidade que é o produto da quantidade de linha por coluna. Então, nós temos que falar de todos eles. Se for uma matriz 3 por 2, vai dar 6. Se for uma matriz 1000 por 200, então você tem todo o universo de possibilidades aqui. Então, como é que eu falo no geral? No geral, eu falo assim, ó. A IJ é igual a BIJ para todo I. Aí então, eu vou colocar assim, ó, mais simplificado primeiro. Ó. Então, eu falo assim, ó, a IJ é igual a BIJ. Todo mundo vai ser igual. Né? O correspondente vai ser igual. Quando eu coloco IJ, se eu colocar aqui K e L, aí já são outros elementos. Mas eu coloco IJ e IJ, eu estou falando do correspondente. Vou lá na matriz A, pego um elemento, e vou lá na matriz B, pego o correspondente dele. Ou seja, IJ e IJ. Tá? Agora, isso tem que ser para todo J. Então, isso tem que funcionar para todo I. E também tem que funcionar para todo J. Tá? Aí, agora eu vou ser um pouco mais chato. Que eu vou especificar quem são esses Is. De 1 até a linha vai de 1 até M. Então, de 1 até M. E o J vai de 1 até N. Então, eu posso escolher qualquer um valor aqui para I, qualquer um valor aqui para J. Tem que dar igual. Escolho um valor aqui, tem que ser igual. Senão, não posso falar que elas são iguais. Tá? Bom, e aí agora eu vou tentar escrever isso de uma maneira diferente, que é usando aqueles conceitos que a gente viu lá no começo, que é o conceito de produto cartesiano. Então, o que significa eu poder escolher livremente o I aqui e escolher livremente o J aqui? Significa o seguinte, vou apagar tudo e escrever de novo, mais organizado. Então, a matriz A é igual à matriz B, equivale a dizer, né, isso aqui é o símbolo de equivale, ou mesma coisa é C somente C. Se você tiver duas matrizes aqui, então elas são iguais, C somente C. Os elementos correspondentes são iguais. Acabou a frase. Matriz B. Elas são iguais, se somente se. Os elementos correspondentes são iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, vamos repetir de novo, ó. Elas são iguais, A igual a B, C somente C, os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, A e J é igual a B e J para todo par I e J. Então, mas esse par mora onde? Mora aqui, ó. Ele mora no cartesiano. Ó. Se é um par, mora no cartesiano. Esse cartesiano é o conjunto 1 até M cartesiano. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Na verdade, aqui eu estou usando a letra A e B para a matriz, então, quando nós falamos de cartesiano, nós vamos levar as letras A e B. Ó. Aqui são outros conjuntos. Aqui eu vou usar o conjunto C, só para lembrar. Vou escrever mais uma vez assim. Ó. Então, C é o conjunto 1 até M. E o D é o conjunto 1 até N. São as colunas. Então, aqui é o 1 até N. Então, o que eu estou escrevendo aqui é o seguinte, ó, o par I e J pertence a C cartesiano D. Se é um par, está em algum cartesiano. Que cartesiano é esse? É o CD. Tá? Então, está escrito ali em cima e aqui embaixo eu só estou fazendo pensar de novo. Então, o elemento A e J é igual ao B e J para todo I e J nesse conjunto aqui, ó, que é o cartesiano desse por esse.
O I pode ser escolhido livremente aqui dentro e o J pode ser escolhido livremente aqui dentro. Ok? Todo mundo entendeu, né? Travou de novo? Não, né? Bom, se alguém não entendeu, se manifesta aí. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Aí tem um exemplo de... Exemplo capítulo 2. Olá. Olá. Ok. Estão me ouvindo? Ok. Como eu vou passar para outra coisa aqui, vamos fazer um 5 minutinhos, tá? Só tomar um cafezinho rapidinho. E a gente retorna. Vou interromper aqui.